Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos. Nós aqui mais uma vez, com a graça de Deus, na nossa Escola da Fé. Mais uma Escola da Fé para você. E qual é o assunto que nós vamos conversar hoje? Bem, vocês que têm assistido os últimos programas da Escola da Fé, têm visto que eu tenho colocado o quê? O que os santos nos ensinaram sobre temas importantes da nossa fé. O que os santos falaram sobre humildade, o que os santos falaram sobre tentação, o que os santos falaram sobre outras coisas importantes. Hoje eu quero colocar algo muito importante, muito importante. O que os santos nos ensinaram sobre a Virgem Maria. É claro que os santos ensinaram muitas coisas. Eu vou mostrar a vocês aqui, depois vários livros, mas a gente vai tentar aqui colocar apenas algumas coisas, né? E quem quiser aprofundar, depois eu vou mostrar alguns livros que você poderá, inclusive, aprofundar este estudo. Mas primeiro vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante. O que os santos disseram sobre a Virgem Maria? Eu começo dizendo a você o seguinte: você não vai encontrar nenhum santo na história da igreja que não tenha sido devoto da Virgem Maria. Eu já pesquisei, né? Desde lá dos primeiros santos, né? Santo Inácio de Antioquia, que foi mártir no ano 107, já falava da Virgem Maria. E todos eles chamam Maria de a Virgem Maria, né? Como dizia Santo Agostinho, virgem antes, durante e depois do parto. Virgem perpétua, né? Então, vamos conversar. Muitas das citações que eu trago aqui hoje, eu tirei desse livro, Na Escola dos Santos Doutores. Você sabe que a igreja tem 38 santos, que algum papa deu o título de doutor, né? O último deles foi agora São João Neumann, né? Cardeal Neumann, que era, inclusive, não era católico, era ortodoxo, era anglicano, se converteu à Igreja Católica, foi ordenado sacerdote, bispo, cardeal, santo e agora doutor da Igreja. Muito bem, esses homens são maravilhosos. Aqui tem muitas citações sobre Nossa Senhora. Eu colhi algumas delas aqui. Mas eu quero começar esse programa de hoje com uma frase que eu acho maravilhosa, de São Luís de Montfort. São Luís de Montfort é aquele que escreveu o belíssimo Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que propõe uma consagração especial à Nossa Senhora. Uma coisa maravilhosa que eu recomendo a todos que façam a consagração à Nossa Senhora segundo o método de São Luís de Montfort. Está lá no livro dele, Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. São 33 dias de preparação, veja, uma coisa séria. Depois você escreve de próprio punho a sua consagração e assina. Eu fiz isso em 1994, olha, já está aí com 31 anos. E vou dizer uma coisa para vocês, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. A minha vida passou a ser outra depois disso. Eu até escrevi esse livro, A Mulher do Apocalipse, que é muito baseado nos ensinamentos dele, que aqui eu ensino aqui quais são os dogmas e as devoções à Nossa Senhora. Os 4 dogmas, né? Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nossa Senhora Virgem Perpétua, Nossa Senhora Imaculada e Nossa Senhora Assunta ao Céu.
E aqui as devoções, aquela que esmaga a cabeça da serpente, aquela que é a medianeira das graças, né? Aquela que é a predileta entre todas as filhas de Deus, né? Aquela que Deus escolheu pela sua humildade para ser a mãe do Redentor. Então, essas devoções também à Virgem Maria você encontra aqui. Bom, quero mostrar a você um livro também maravilhoso. Quem escreveu? Papa João Paulo II. 58 catequeses do Papa sobre a Virgem Maria. Gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa. É uma Mariologia. Mariologia é o estudo sobre Maria, né? Feitas pelo Papa. O Papa fez 58 catequeses durante seu pontificado sobre a Virgem Maria. Uma coisa maravilhosa. Então, não falta material para a gente aprender sobre Maria. Mas eu falei que eu queria começar essa conversa com uma frase de São Luís de Montfort. Ele dizia assim: Deus reuniu todas as águas e deu o nome de mar, e reuniu todas as graças e deu o nome de Maria. Olha que coisa maravilhosa. O anjo diz a ela: ave cheia de graça. Ave quer dizer salve, né? Ave César, os romanos diziam, né? Salve César, né? Ave Maria. O anjo usou a expressão romana para saudar ela, Ave Maria. Quando for rezar Ave Maria, diga esse ave sentindo isso, Ave Maria. Não é Ave Maria cheia de graça, não, Ave Maria. Reze a Ave Maria como o anjo rezou, ave cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Você imagina um mar de graças, né? Então São Luís foi felicíssimo, né? Deus reuniu todas as águas e deu o nome. É verdade, todas as águas chegam no mar, né? E por que o mar colhe todas as águas? Porque o mar é humilde. Ele aceitou ficar 1 centímetro abaixo de todos os rios do mundo. Então todos os rios, todas as águas chegam nele. Maria, esse mar de graça, porque é a mais humilde. Que coisa bonita, né? A humildade de Maria. Bom, ele diz assim, São Luís de Montfort: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo a primeira vez. E é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Olha bem. Ele diz o seguinte, que ele fala assim: digo com os santos, Maria Santíssima é o paraíso terrestre do novo Adão, no qual se encarnou por obra do Espírito Santo para aí operar maravilhas incompreensíveis. Paraíso do novo Adão. Houve um paraíso do primeiro Adão, né? Só que o primeiro Adão foi indigno daquele paraíso, perdeu o paraíso. Aí ele fala que houve um novo paraíso, para o novo Adão, que é Jesus. Jesus é o novo Adão, né? Destruiu a obra de Adão. Ele então nasceu num novo, qual é esse novo paraíso? O seio da Virgem Maria. Olha que comparação. São Luís de Montfort é um dos santos assim, mais inspirados quando fala sobre Nossa Senhora. Eu gosto muito também do livro, eu não tenho ele aqui para mostrar, mas é muito bonito, o livro escrito por Santo Afonso de Ligório, As Glórias de Maria. Gente, que coisa maravilhosa. Eu usei muito esses dois livros para escrever esse livro aqui. O Tratado da Devoção da Virgem Maria e As Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja. Eles falam coisas maravilhosas. São Luís de Montfort diz assim: Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e por sua morte, seus méritos infinitos, suas virtudes admiráveis, e fez dela a tesoureira de tudo que seu pai lhe deu de herança. É um santo falando. Deus deu a Maria todos os méritos e virtudes admiráveis e fez dela tesoureira de todas as graças de Deus. Bom, ele diz assim que Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo para dispensadora de tudo que ele possui. Para os santos, abaixo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, todo o poder foi dado para Maria. Ele diz assim: no céu, Maria dá ordens aos anjos e aos bem-aventurados para recompensar sua profunda humildade. Deu-lhe
o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho. Veja, eu não sei de onde é que os santos tiraram isso. Eu só sei dizer uma coisa, que antes dele ser canonizado, o livro dele, o Tratado da Verdadeira Devoção, foi analisado e a igreja não achou erro nenhum. Inclusive, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima foi um livro de estudo da Virgem Maria, de quem? Do Papa João Paulo II. João Paulo II diz assim, antes de ler o Tratado de Montfort, eu tinha um pouco de receio de a devoção a Maria não fazer um pouco de sombra em Jesus. Mas depois que eu li o livro do Tratado de Montfort, eu entendi que não, que quanto mais a gente venera a Virgem Maria, mais a gente ilumina Jesus. João Paulo II. Eu acho que isso é o suficiente para a gente ler o livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Então, São Luís de Montfort traz essas maravilhas aí. Mas vamos começar sobre outros santos também, né? Santo Agostinho, olha, Santo Agostinho é do século IV. Santo Agostinho, ele dizia assim, és Maria, a beleza e esplendor da terra. És para sempre o protótipo da Santa Igreja. Olha aí, a Maria é uma imagem da Santa Igreja. Por uma mulher, a morte. Por outra mulher, a vida. Por uma mulher, a morte, quem? Eva. Por outra mulher, a vida, Maria. Por ti, Maria, mãe de Deus, Eva foi a causadora do pecado. Maria, causadora do merecimento. Aquela feriu, esta curou. Eva feriu, Maria curou. Então, Santo Agostinho dizia, Maria é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo. Por isso que o Papa Paulo VI, no meio do Concílio Vaticano II, de 1963, mais ou menos, no meio do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI fez a questão de proclamar Nossa Senhora Mãe da Igreja, Mater Ecclesiae, Mãe da Igreja. É isso que Santo Agostinho diz aqui, ó. Maria é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na igreja nascessem os fiéis que são os membros dessa cabeça. Maria é a mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo do que recebendo a carne de Cristo. Santo Agostinho dizia, Maria é mais feliz, é mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo do que a própria carne de Cristo. Né? É muito bonito. Né? Então, aí a gente vê o que esses santos, a profundidade com que os santos relataram essas maravilhas, né, da Virgem Maria. São Luís de Montfort faz uma comparação muito simples de entender. Ele diz assim, a mãe, quando dá luz a uma criança, ela dá luz à cabeça e o corpo da criança. Nunca se viu uma mãe dar luz apenas uma cabeça. Opa! Na ordem da natureza seria uma anomalia. Ora, quem é a cabeça da igreja? Não é Cristo? Mas quem é que deu a luz a Cristo como homem? Maria. Então Maria, ela não dá luz apenas à cabeça, a cabeça é o corpo, ou seja, também nós. Por isso que é mãe da igreja, mãe de Cristo e mãe da igreja. São raciocínios assim muito lógicos dos santos, né? Santo Agostinho, ele não tinha dúvida sobre a virgindade perpétua de Maria. Ele dizia, Maria permaneceu virgem, concebendo seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo. Né? Virgem ao alimentá-lo do seu seio, virgem sempre. Santo Agostinho resumia dizendo assim, virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Maria não perdeu a sua virgindade. A igreja, quando celebra a festa de Maria, a festa diz que, né, o parto não só não quebrou a virgindade de Maria, como aumentou a sua integridade. A igreja reza isso na missa de Nossa Senhora. Não é? Daí, então, outra coisa importantíssima que Santo Agostinho fala, Maria tomou carne da carne de Maria. Veja, não houve participação de um homem
na geração de Maria. Então Maria não teve Jesus não teve carne de nenhum homem desse mundo, mas ele teve a carne de Maria. Isso é muito importante, né? Santo Agostinho dizia, na Eucaristia, Maria perpetua e estende a sua divina maternidade. Na Eucaristia. Quando você recebe Jesus, é como ela quando recebeu Jesus. Então, a Eucaristia perpetua, né, esse mistério, né, da encarnação do Verbo, também em nós, pela Eucaristia. Muito bem, vamos fazer nosso intervalo e a gente volta aqui para continuar essa nossa conversa sobre a Virgem Maria. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé, conversando hoje um assunto maravilhoso. O que os santos nos ensinaram sobre a Virgem Maria? Claro que é apenas uma amostra, né? Uma pequena amostra do que eles disseram. Eu quero mostrar a vocês mais alguns livros sobre a Virgem Maria que vale a pena a gente ler. Eu tenho aqui um livro muito interessante do padre Gabriel Vilaverde, né? Adversária da Serpente, o auxílio de Maria no combate ao mal. Um livro muito bom. Padre, né, Gabriel Vilaverde, adversária da serpente, aquela que esmaga a cabeça da serpente. O demônio não pode com ela, de jeito nenhum, porque ela realmente, pela sua humildade, santidade, virgindade, Imaculada Conceição, né, ela vence o demônio. Tá aí. Eu escrevi um livro que eu chamei de Na Escola de Maria. O que é isso, Na Escola de Maria? Olhar para as virtudes de Maria e tentar imitar Maria. Existe um livrinho muito interessante chamado A Imitação de Maria. Foi escrito faz tempo por um monge antigo. Esse livro ele é da editora Cultor, a Imitação de Maria. Nesse aqui, eu falo das virtudes da Virgem Maria, a humildade dela, né? A pureza de Maria, a bondade de Maria, né? A santidade dela, né? A mulher sempre pronta para servir, né? Enfim, como viver como Maria, como imitar Maria, né? Então eu chamo de Na Escola da Virgem Maria. Daí, quem quiser também fazer uma reflexão, está aí também. Bom, vamos continuar aqui a nossa conversa. Eu estava falando de Santo Agostinho. Quero colocar uma última frase de Santo Agostinho, que ele dizia assim: pela alma corrompida de uma mulher, Eva, entrou a doença na humanidade, o pecado original. Mas pelo corpo íntegro de outra mulher, Maria, veio a saúde, a salvação. Por Eva entrou o pecado, por Maria chegou a graça. Gente, é muita coisa, né? Não tem como a gente não venerar, amar profundamente a Virgem Maria. Não tem como. Quando a gente entende toda a Mariologia, não tem como. Por isso que todos os santos foram devotos a Virgem. E muitos santos escreveram sobre a Virgem Maria. Muitos e muitos. Maria é chamada nossa mãe de Santo Agostinho, porque cooperou com a sua caridade para que nós, fiéis, nascêssemos para a vida da graça, como membros da nossa cabeça. Por isso que o Papa João Paulo II, quando ele falou de Maria, disse: Maria é aquela que mais cooperou com o mistério da redenção. Claro que Maria não é redentora, não pode ser redentora, porque redentor é só Jesus. Né? O único que une Deus e o homem é Jesus. Né? Mas Maria, né, foi a que mais cooperou. Não só cooperou na gestação de Jesus, mas em toda a vida de Jesus, depois toda a vida da igreja. E ainda hoje, o que a igreja ensina? Nossa Senhora assunta ao céu de corpo e alma, o que ela está fazendo no céu? Intercedendo por nós sem cessar. E você vê as aparições dela, muitas aparições até com lágrimas, às vezes até com sangue. O que é isso? É a mãe que chora o pecado dos seus filhos. É a mãe que chora ver seus filhos de costas para Deus, de costas para o Criador. Tem coisa pior do que isso? A ingratidão humana?
O grande Santo Afonso de Ligório, naquele livro dele, que eu já citei aqui, As Glórias de Maria, ele fala assim: porque o mundo era indigno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. O mundo era indigno de receber o Filho de Deus diretamente, esse mundo pecador. Então, ele mandou através de Maria. É a reflexão dos santos. Eu estou aqui apenas, colocando a minha boca aí a serviço dos santos. São Bernardo declara, São Bernardino de Sena, grande devoto da Virgem Maria, né? São Bernardino de Sena dizia assim: todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria. A quem ela quer, quando quer e como quer e quanto quer. Da onde que eu tirei isso? Do Tratado da Verdadeira Devoção, né, da página 137, de São Luís de Montfort. Uma citação de São Bernardino. Todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria. A quem ela quer, quando quer e como quer. Gente, eu estou citando apenas frases de santos. Não tem nada da minha cabecinha. Um santo doutor da igreja, São Boaventura, amigão de São Francisco, né? São Francisco chamava São Boaventura de o meu bispo, porque São Francisco, quem sabe, não era sacerdote nem bispo, né? Mas São Boaventura era bispo. Então ele chamava São Boaventura de o meu bispo. Ele morreu em 1274, né? Bispo e doutor da igreja, né? Então, São Boaventura diz assim: Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria, para que nisso conhecêssemos que tudo que temos de esperança, graça e salvação, dela deriva até nós. Santo doutor da igreja, né? Tudo que temos de esperança, graça e salvação, dela deriva até nós. Então, os santos doutores viram Maria assim. São Bernardo chamava de o colo que une a humanidade a Deus. O que é colo? Imagina um caminhão-tanque. Tanque de água, de leite. Quando o sujeito vai esvaziar o caminhão-tanque, ele traz aquela mangueira e ele liga ali com uma rosca, né? Prende ali. Aquele chama-se colo. Entende? Então, o tanque de água vai à mangueira através desse colo. Se não tiver esse colo aí, não sai água. Fecha ali. Então, os santos doutores são Nossa Senhora, especialmente São Bernardo, doutor aqui, é o colo que liga a humanidade a Deus. Por ali vêm as graças. Eles têm uma reflexão que eu acho muito interessante. A reflexão deles é a seguinte: qual foi a grande graça que a terra recebeu do céu? Qual foi o grande canal, o grande caminho? A Virgem Maria, que trouxe a maior graça, Jesus. Então os santos perguntam: será que as outras graças viriam a nós sem Maria? É uma reflexão que faz a gente pensar. Olha, gente, são pelo menos eu coloquei pelo menos uns 5 doutores da igreja que falam isso. Aqui São Boaventura falando. Santo Alberto Magno, doutor da igreja, lá do ano 1000, mais ou menos. Alberto Magno foi professor de São Tomás de Aquino, lá na Sorbonne, em Paris. Santo Alberto Magno foi aquele santo que disse: o dia que esse boi aí der um mugido, vai abalar o mundo. Porque o pessoal chamava São Tomás de Aquino de o boi gordo, que ele era gordo, né? Então, e era calado, era um boi calado, né? Aí, Santa Bernardo, o dia que esse boi dá um mugido, ele vai abalar o mundo. E não aconteceu? A Suma Teológica dele. Bom, mas Santo Alberto Magno dizia assim: é anunciada à Santíssima Virgem tal plenitude de graça que se tornou, por isso, a fonte e o canal de transmissão de toda a graça a todo o gênero humano. Santo doutor da igreja, Santo Alberto Magno.
São Pedro Canísio, doutor da igreja. São Pedro Canísio, ele foi logo depois da reforma protestante. Foi um grande cardeal da igreja que lutou muito contra o protestantismo. Ele que cunhou aquela expressão, irmãos separados. Ele dizia, não vamos brigar com os irmãos separados. Eles são irmãos. Estão separados, mas eles são irmãos. Ele que criou essa palavra irmãos separados. São Pedro Canísio. Morreu em 1597. Ele dizia assim, ó, doutor da igreja, ele dizia assim, o filho atenderá sua mãe e o eterno Pai ouvirá seu próprio filho. Eis o fundamento de toda a nossa esperança. Por isso que a igreja fala, pede à mãe que o filho atende. É baseado nessa palavra de São Pedro Canísio. O filho atenderá sua mãe e o eterno Pai ouvirá o seu filho. Você pede para a mãe pede para o filho pede para o pai e o pai atende. Gente, eu estou falando de santos doutores da igreja. Mais um santo doutor da igreja, São Roberto Bellarmino, cardeal da igreja, também depois do Concílio de Trento, depois da Reforma Protestante. Bellarmino morreu em 1621, bispo e doutor da igreja. Ele dizia assim, todos os dons, todas as graças espirituais que por Cristo, como cabeça, descem para o corpo, passam por Maria, que é como o colo desse corpo místico. Olha que eu falei de colo. De onde é que eu tirei essa citação? Um livro chamado Vamos Todos à Virgem Maria. Está lá na página 102 desse livro. Vamos Todos à Virgem Maria. Gente, os santos doutores da igreja têm esses ensinamentos muito profundos, né? Depois São Bernardo, doutor da igreja também. São Bernardo era mais ou menos do ano 1150. Né? São Bernardo de Claraval fundou o mosteiro de Cisterciense em Claraval, na França. Né? São Bernardo dizia assim, recorre a Maria. Sem a menor dúvida eu digo, certamente o filho atenderá sua mãe. Gente, presta atenção nisso. O que diz um santo doutor, recorre a Maria. Sem a menor dúvida eu digo, certamente o filho atenderá a sua mãe. E faz a gente pensar, né? O que Jesus vai negar para Maria? Não nega nada. Lá nas bodas de Caná, o que aconteceu? Não era a hora do milagre ainda. Não? Jesus disse, mulher, não chegou a minha hora ainda. Calma, aqui é apenas uma festa de casamento. Ninguém vai morrer se faltar vinho aqui, não. O pessoal vai para casa, meio aborrecido, os noivos vão ficar meio sem jeito, mas ninguém morre. Mas ela não recuou. Façam tudo o que ele disser. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer alguma coisa. Porque eu sou mãe dele e eu estou pedindo. Jesus não teve jeito. Encham as talhas de água. E encheram 6 talhas. Quem já foi à Terra Santa viu essas talhas. Grandes. Né? Porque era feita de pedra escavada no meio. Né? Aí botava ali as águas para o povo usar. Tal. Encheram as 6 talhas. Cada uma com 100 litros. Gente, pensa bem a quantidade. Jesus transformou 600 litros de água em vinho da melhor qualidade. Por quê? Porque a mamãe pediu. E lá no céu agora? Ela do lado dele, glorificada. Pede à mãe que o filho atende. São Bernardo, recorre a Maria. Sem a menor dúvida eu digo, certamente o filho atenderá a sua mãe. Ele fala, filhinhos, esta é a escada dos pecadores. Esta é a minha maior confiança, a Virgem Maria. A escada dos pecadores, chega até Deus. Esta é toda a razão da minha esperança. Tal é a vontade de Deus, que quis que tenhamos tudo por Maria. Gente, mais um santo doutor que diz que Deus quer que a gente tenha tudo através de Maria. O que eu vou falar? Os santos estão dizendo tudo isso? Né? Bom, São Bernardo continua dizendo assim, por vós, Maria, temos acesso ao Filho, por vós que achaste a graça, Mãe da salvação, para que por vós nos receba aquele com A maiúsculo, né? Que por vós nos foi dado. Né?
Então, São Bernardo, ele é chamado o poeta da Virgem Maria, né? São Bernardo escreveu páginas e páginas lindíssimas sobre a Virgem Maria. Ele dizia, por exemplo, Maria recebeu de Deus uma dupla plenitude de graça. Dupla plenitude de graça. A primeira foi o Verbo eterno feito homem em suas puríssimas entranhas. Essa foi a primeira plenitude de graça. A segunda plenitude de graça é a plenitude das graças que, por intermédio dessa divina mãe, recebemos de Deus. Olha que interessante, São Bernardo fala, ela recebeu duas plenitudes de graça. A primeira plenitude foi receber Jesus nela. A segunda plenitude são as graças que, por intermédio dela, chegam até nós. Nós recebemos de Deus. Os santos doutores tinham essa questão muito assim definida, né? São Bernardo dizia, Deus depositou em Maria a plenitude de todo bem. E aqui uma coisa muito bonita que São Bernardo dizia, o servo de Maria não pode perecer. Olha que bonito. Né? De vez em quando a gente tem medo do inferno, né? Mas o que diz São Bernardo? O servo de Maria não pode perecer. Por isso que Santo Luís de Montfort pede para fazer a consagração como um escravo de Jesus através de Maria. Você se faz servo de Maria, consequentemente você é escravo de Jesus. Muita gente não entende essa palavra escravo. Pensa que ser escravo de Jesus é você ser escravo como era. Não tem nada de escravo de Jesus por Maria. A consagração do São Luís de Montfort é uma consagração a Jesus, através de Maria. Não é uma consagração a Maria, é a consagração a Jesus através de Maria, para que Maria faça a sua consagração ser real, ser forte, ser viva. Entende? É isso aí. Bom, está na hora de mais um intervalo. Vamos lá. Aí você pode tomar um cafezinho rápido na sua cozinha, mas volta logo, viu? Porque senão você vai ficar atrasado. Meus amigos, estamos já com o último bloco da nossa Escola da Fé de hoje. E eu não posso esquecer de dizer a você que a Canção Nova precisa de você. Sabe? É uma instituição que vive exclusivamente da providência divina. Só que tem uma coisa, Deus não chega aqui e põe um cheque na mão do Padre Wagner, tudo bem. Não é assim que a providência divina. A teologia ensina que a providência divina usa as causas segundas. O que são causas segundas? É você. É você que põe a mão no bolso aí e ajuda a Canção Nova. São causas segundas. Por que Deus faz assim? Ele podia chegar aqui e fazer na mesa do padre, né? Cair cheques e cheques ali na mesa dele, assim, do céu. Para Deus nada é impossível. Não. Deus quer que a gente participe disso. Para que a gente tenha mérito diante dele. Porque, como disse Paulo VI, né? Aquele que contribui com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, meu amigo, não esqueça da Canção Nova. Ajude pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Hoje é facílimo, no celular, pix.doação@cançãonova.com. Nós temos aí o boleto bancário, tem aí também o depósito em conta corrente. Você autoriza o banco, né? Débito automático. O banco passa para a Canção Nova. Eu faço pelo débito automático, ó, nem me lembro de quando, desde que começou o débito automático. Por quê? Porque aí eu não esqueço. Que o banco todo dia 10 desconta lá e manda para a Canção Nova. Gente, nós estamos salvando almas. Nós não estamos promovendo corrida de carro, nós não estamos promovendo show de rock em São Paulo e no Rio, nós não estamos promovendo festas e nós não estamos promovendo salvação de almas. Você já pensou o que é isso? Lembra que Jesus disse, uma alma que se converte, há mais alegria no céu, entre os anjos de Deus, pelas 99. Você pode pensar assim, mas eu não sei evangelizar, então contribua com a Canção Nova, que a Canção Nova evangeliza por você. Você quer ser evangelizador? Um jeito é esse. Entende? Tá aí. Mas vamos em frente. Eu quero mostrar a vocês mais uma vez, antes de a gente encerrar a nossa conversa hoje, alguns livros que eu já mostrei, mas eu quero mostrar de novo, sobre a Virgem Maria. Olha aqui,
a adversária da serpente, né? Do padre Gabriel Vilaverde, o auxílio de Maria no combate ao mal. Ela é aquela que esmaga a cabeça da serpente, né? Depois eu escrevi um livrinho na escola de Maria, né? As virtudes da Virgem Maria, quem tem que aprender com ela a viver, né? A Mulher do Apocalipse é um livro que eu ensino os dogmas e as devoções maravilhosas sobre a Virgem Maria. E uma maravilha, que é 58 catequeses do Papa São João Paulo II sobre a Virgem Maria. Olha, esse livro aqui eu publiquei já tem muito tempo. Quero até ver qual é o ano que eu publiquei isso daqui. Primeira edição, ano 2000. Ó, esse ano tem 25 anos. As catequeses. E essa nossa conversa de hoje tem muito a ver com o que está nesse livro, na Escola dos Santos Doutores. E também eu citei aqui 2 livros que não estão aqui comigo, mas eu faço questão de repetir porque são muito bons. Primeiro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, São Luís de Montfort. E o outro que eu citei, também não está aqui comigo, Santo Afonso de Ligório, As Glórias de Maria. Gente, um santo doutor da igreja. Bom, muito bem, continuando aqui, né? Eu estava dizendo que o grande São Bernardo de Claraval dizia que Maria recebeu de Deus uma dupla plenitude de graça, né? A primeira foi receber o próprio Verbo de Deus. E a segunda, as graças que ela distribui para nós. As 2 plenitudes de graça, né? Então, São Bernardo dizia que Deus depositou em Maria essa plenitude de todo o bem, né? E aí, uma coisa que eu já falei, que eu vou repetir aqui, né? São Bernardo, o servo de Maria não pode perecer. Se você, meu amigo, é devoto da Virgem Maria, se você reza o terço, quem sabe de vez em quando o ofício da Imaculada, se você ama a Virgem Maria, tem certeza que você não vai se perder. Nem que seja pelos cabelos, ela vai te arrancar da perdição, né? Olha que bonito que diz assim São Bernardo. Ele era um poeta de Maria, ele falava assim, ele dizia assim, se levantam os ventos das tentações, se caís nos escolhos dos grandes sofrimentos, olha para a estrela, chama por Maria, olha para a estrela. Maria é chamada estrela do mar, né? Stella Maris. Por quê? Porque os navegantes antigamente se guiavam pelas estrelas. No tempo que não havia ainda bússola, não havia, era estrela, né? Então, Maria é chamada de Stella Maris, a estrela dos mares, né? Então, São Bernardo dizia, olha para a estrela. Se você estiver aí no vento, nas tempestades, das tentações, dos sofrimentos, olha para a estrela. Chama por Maria. Ele fala, se as iras ou a avareza ou os prazeres carnais se abaterem sobre a tua barca, olha para a estrela, chama por Maria, nas tentações. Ele fala assim, se perturbado pelas barbaridades dos teus crimes, se amedrontado pelo horror do julgamento diante de Deus, começas a ser sorvido em abismo de tristeza e desespero, olha para Maria, olha para a estrela, chama por Maria. Você está meio desesperado, com medo dos seus pecados, com medo da perdição, olha para a estrela. Não é à toa que São Bernardo certamente está se baseando também na ladainha de Nossa Senhora, né? Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos. Que beleza aquela ladainha de Nossa Senhora, né? Refúgio dos pecadores. É o que ele fala aqui, né? Se perturbado pelos teus crimes, amedrontado pelo horror do julgamento divino, começas a ser sorvido em abismos de tristeza e desespero, olha para Maria. Olha para a estrela, chama para Maria. Ele continua o poema dele, né? Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria, que ela não se afaste dos teus lábios e não se afaste do teu coração. Gente, são santos doutores ensinando para a gente essas coisas. Não é qualquer pessoa, não. Ele fala,
Maria é a onipotência suplicante. Eu gosto muito dessa frase de São Bernardo. Onipotência suplicante. O que quer dizer onipotência? Onipotência quer dizer pode tudo. Suplicante. Então, São Bernardo explica o seguinte: Maria não é onipotente por natureza. Por natureza, só Deus é onipotente. Mas ela é onipotente pela graça. Ou seja, o que ela pede a Deus, Deus concede. Então, ela participa da onipotência. Então, São Bernardo chama de Maria a onipotência suplicante. Ele diz assim: quem recorreu à vossa proteção e foi por vós desamparado, ó Maria. São Bernardo escreveu aquele lembrai-vos a piedosíssima Virgem Maria, uma oração belíssima, né? Eu me lembro que Madre Teresa de Calcutá, sempre que ela tinha um problema para resolver urgente, não dava tempo dela fazer uma novena de 9 dias, então ela rezava 9 vezes essa oração, o lembrai-vos a piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguns daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência, clamaram pelo vosso socorro, fosse por vós desamparado. Se você quiser conhecer essa oração, lembrai-vos, ó Maria, se entrar na internet, aí no próprio Google, você vai encontrar. Belíssima oração. Quando você estiver angustiado, num problema, não sabe, faça que nem Madre Teresa, reza 9 vezes o lembrai-vos. É bonito demais. São Bernardo que escreveu. Lembrai-vos, a piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer. Alguém que recorreu à vossa proteção, implorou o vosso socorro, foi por vós desamparado. E aí continua, né? Muito bem. Ele diz assim: busquemos a graça e busquemo-la por meio de Maria, porque o que ela procura para nós sempre acha, nada lhe pode ser recusado. Deus quis que não recebêssemos nada que não passe pelas mãos de Maria. Mais um santo doutor dizendo isso. E ele dizia assim: já que toda a natureza divina esteve nas entranhas da Santíssima Virgem, né? Jesus, né? Não duvido dizer que em toda distribuição de graças tem certa jurisdição essa Virgem, de cujas entranhas, como de um oceano da divindade, emanam os rios de todas as graças. Vamos lá, Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, aquele que escreveu o belíssimo livro, né? As Glórias de Maria. Afonso de Ligório dizia o seguinte: é Deus quem dá as graças, mas é pelas mãos de Maria que Ele nos dá. Gente, eu não sei quantos santos doutores repetem isso. Isso me faz lembrar uma coisa interessante. Né? Lembro quando eu era criança, nós éramos 9 irmãos, né? E a gente gostava muito de bala, né? Criança, e antigamente não chupava bala com facilidade, hoje não. Mas de vez em quando meu pai saía, comprava um saco de bala. E aí tinha bala de todo tipo. O que minha mãe fazia? Para não dar briga, ela montava 9 montinhos de bala. Aí punha uma bala de hortelã em cada montinha, uma bala paulistinha, uma bala de tofe. O pessoal mais antigo sabe o que eu estou falando. Uma bala de tofe, outra bala de não sei o quê. Ficava 9 montinhos iguais. Aí cada um pegava o seu, não tinha briga. Que coisa bonita. É o pai que dá, mas é a mãe que distribui. A mãe, né, sabe, né? A mãe sabe das coisas, né? Eu me lembro que quando a gente tinha uma coisa para dividir, ela dizia assim: bom, um divide e o outro escolhe. Porque aquele que divide é quem dividir a parte dele maior, né? Então, olha só, um divide, mas é o outro que vai escolher primeiro. Ah, então divide certinho, para não ter no treta, né? A mãe. Bom, Santo Afonso de Ligório, né? Coloca então isso. Ele diz assim: não podemos chegar ao Filho senão por Maria, que é a medianeira da graça, e nos obtém, por sua intercessão, os bens que Jesus para nós mereceu. Então, veja, Maria não é medianeira como Jesus. Precisa entender bem isso. Né? Ela não é mediadora, ela é medianeira. Tem que entender isso. Mediadora seria o quê? Substituir Jesus. O que os protestantes pensam. Não.
Maria nos leva a Jesus. Ela é medianeira até Jesus. Jesus vai ao Pai. Jesus é o único medianeiro entre Deus e os homens. Isso tem que entender bem. Maria é medianeira entre nós e Jesus. Entendeu? Isso tem que ficar bem entendido para não ter confusão. O Santo Afonso dizia, não se chega a Deus senão por Jesus. E não se chega a Jesus senão por meio de Maria. Santo Afonso, bem claríssimo. De Maria a Jesus, de Jesus ao Pai. Deus quer que passe pelas mãos de Maria todas as graças que Ele nos dispensa. Isso é Santo Afonso de Ligório dizendo. Então, ele coloca assim, quem quiser veja lá no livro de Santo Afonso de Ligório, As Glórias de Maria. Todas as graças que desejamos, temos que pedi-las por meio de Maria, porquanto ela obtém tudo o que deseja e os seus rogos não podem ser repelidos. Desde que foi feita a mãe de Deus, gente, isso é muito forte, mãe de Deus, Maria adquiriu uma certa jurisdição sobre todas as graças que são dispensadas a nós. Então, é muito forte isso. Então, ele fala, invocar a Santíssima Virgem não é desconfiar da misericórdia de Deus, não, mas temer a própria indignidade. Isso é importante. Invocar a Virgem Maria não é desconfiar da misericórdia. Eu vou direto a Deus. Opa! E a nossa indignidade? E o nosso pecado? Então o santo diz assim, opa, peraí, é melhor você ir a Maria. E Deus vai olhar para ela e vai ver a santidade dela. Mas se olhar para você diretamente, vai ver a sua indignidade. Isso São Luís de Montfort falava e também Santo Afonso de Ligório falava. É uma questão de humildade, entende? Ele fala, a dignidade do intercessor, ou seja, a dignidade de Maria, supera a nossa indignidade. As orações de Maria são mais poderosas diante de Deus do que as de todo o paraíso. Vocês entenderam o que o santo está dizendo? As orações de Maria são mais poderosas diante de Deus do que as de todo o paraíso. Bom, gente, eu acho que já deu para a gente entender muita coisa, né? É claro que tem muito mais coisa, né? Aqui nesse livro, na Escola dos Santos Doutores, tem pensamento de Santa Catarina de Sena, tem pensamento de Santa Teresa de Jesus, tem pensamento de São Francisco de Sales, tem pensamento de São Tomás de Aquino, né? Quer dizer, tem uma abundância de coisas para a gente aprender dos santos sobre a Virgem Maria. Mas por hoje é isso. Agradeço a sua companhia e eu peço a algum sacerdote, diácono, que nos dê a sua bênção para nós encerrarmos essa Escola da Fé de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.